Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa disciplina. Aqui quem fala é o professor Luciano Santana. E o tema deste vídeo é muito bacana porque nós vamos falar sobre tecnologias e também sobre o futuro do mercado de trabalho. E para conversar comigo sobre essa pauta tão rica e super interessante, eu conto aqui com a Valesca Cunha, ela que é executiva na área de gestão de gente e cultura e aceitou o convite de estar aqui conosco hoje. E eu quero já pedir para você dar um oi para o pessoal, mas também contar um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira, enfim. Se apresenta para o pessoal. Professor, obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui conversando com vocês, falar um pouquinho da minha história e falar também sobre o futuro de trabalho. Eu sou uma executiva da área de pessoas, na área de RH, atuo na área há mais de 25 anos, vou fazer uma longa história curta, sou psicóloga de formação, apaixonada por pessoas. Ao longo da minha carreira, procurei estudar muito, estudo muito, leio muito a respeito, fiz alguns masters para completar a minha formação. Então, Master em Business, Master em Desenvolvimento de Pessoas. E hoje, com muito orgulho, estou à frente, estou aqui como responsável pela área de People, de pessoas aqui do grupo, da Vitro e suas marcas. Quando me perguntam quantos colaboradores que eu tenho, que eu sou responsável, eu digo que sou responsável por 10.500 colaboradores, porque somos 10.500 pessoas que cuidam de outras pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande, a qual eu me sinto muito honrada e, em contrapartida, também me exige muito como profissional. A gente tem uma era pós-pandemia que, independente dessas disciplinas geracionais que a gente tem, exige... Eu sou uma imigrante digital, Então, exige muito da gente como profissional e a gente está se atualizando, olhar tendências de mercado, como é que eu desenvolvo, crio ferramentas para desenvolver os nossos profissionais, pensando em carreira docente, pensando em carreira trilhas, administrativa. Então, essa curiosidade, eu acho que é o que me move. E me desafia principalmente no setor de educação. Eu já passei pelo setor de tecnologia, setor financeiro, mas o setor da educação, o segmento da educação é algo que te desafia, porque você tem aqui todos os profissionais, todas as profissões, todas as disciplinas. E faz com que eu, enquanto executiva de RH, consiga, me desenvolva a transitar em todos os níveis hierárquicos, dentro da companhia. Sensacional. A pauta hoje, pessoal, é para a gente conversar sobre o futuro do trabalho, como as tecnologias têm impactado, e não poderia começar diferente, Eu pergunto aqui para a Valesca, pensando aí na transformação digital que a gente tanto ouve falar, como que tudo isso está impactando na carreira dos profissionais, nas organizações, como você vê essas transformações sendo absorvidas dentro da formação das pessoas, dentro das organizações, na cultura das empresas, como que você tem percebido essa realidade? Eu vim do setor de tecnologia, trabalhei 10 anos em empresas de tecnologia, mesmo em empresas puramente de tecnologia, onde a gente tem assim, estamos todos preparados, a transformação digital ela vai vir, mas como algo muito distante, muito no futuro. Aí vem uma pandemia e faz com que a gente vire a chave rápido e exige da gente encurta, o tempo de preparo. E nos mostra de que a gente estava mais preparados, estamos mais preparados do que a gente imaginava. Mas isso requer algumas habilidades técnicas e comportamentais. O mercado de trabalho, ele é um outro mercado de trabalho, assusta um pouco a maneira com que a gente se transformou e a maneira com que a gente está encarando o modelo de trabalho, remoto, flexível, híbrido, as ferramentas de gestão, o impacto na cultura, a gente não sabe se vai dar certo, porque isso tudo é muito novo. A gente vai saber lá na frente. Mas a atitude das empresas que saem à frente, buscando conhecimento,
se adaptando. Eu digo que essa era, ela está vindo pautada em 3 pilares. E a empresa que se aprofundar e se alicerçar dentro desses 3 pilares são as empresas que elas vão sair à frente, né? Tanto para atração como retenção de talentos. Quais são os pilares? Adaptação, a mudança, a dita resiliência, né? Tão falada resiliência. Olha o quanto resiliente que a gente tá, mas é que preço que a gente paga sobre isso. O aprendizado contínuo, né? Ou seja, a gente precisa estudar mais, né? Ser curioso. A gente precisa todo tempo, literalmente, constantemente, porque a informação tá aí. Então, hoje em dia, não busca o conhecimento e não tem o conhecimento quem não quer, tá aqui, na palma da nossa mão. E algo que eu vejo que o mercado de trabalho, ele veio para transformar a gente em um ser humano melhor. Eu não poderia deixar de dizer isso, até pela minha formação, né? Eu sou psicóloga de formação. Por que um ser humano melhor? Quando a gente fala de colaboração, a gente precisa se adaptar às ferramentas tecnológicas, à inteligência artificial, às ferramentas de gestão, para nos adaptar na colaboração. Porque tem coisas, professor, que a ferramenta ela não vai substituir o humano. E aí o que você precisa? Você precisa ter a curiosidade e estudar sobre... Não estou dizendo que você tem que ser um técnico em inteligência artificial, mas você precisa se interessar, entender sobre dados e ver até... Porque tem uma linha limítrofe, né? Até que ponto que essa inteligência, que essa transformação digital, ela chega. Porque para mim ela vem como uma ferramenta para facilitar e libertar você, para você ser mais estratégico. E você só vai conseguir ser estratégico se você estudar. Você traz ali, né, adaptação. Eu acho que a adaptação é a evolução da resiliência, né? A gente fala da resiliência, mas a gente precisa, na verdade, não voltar para o estado original, mas mudar conforme a necessidade, conforme o mercado. Então essa adaptação, acho que ela é muito bem-vinda. E esse entendimento, ele é bem-vindo. A adaptação, eu diria que é uma ferramenta para sobrevivência ao mercado de trabalho. O passado, ele serve como referência para os nossos erros e acertos e te impulsionar para o futuro. Você precisa olhar o futuro, se preocupar, mas viver o presente. O presente o que é? Estudo, concentração, olhar tendência, se aperfeiçoar, ver oportunidades. Então, tem um livro que eu gosto muito, que é o Mindset. E assim, como é que você encara, são as ferramentas de sucesso, como é que você encara essas ferramentas para te impulsionar para um sucesso? É a maneira com que você se adapta, essa resiliência, você não ter um mindset fixo, né? No passado, eu acho que isso vai fazer uma diferença para te impulsionar no mercado do trabalho, de você se inserir dentro do mercado do trabalho. E aqui eu vou falar como uma profissional que faz diversas entrevistas com todos os níveis hierárquicos. E uma das coisas que a gente busca, obviamente, tem o hard skills, né, o conhecimento técnico, mas... Está no currículo. O que está no currículo, que pode aceitar tudo, mas a atitude, a curiosidade, a adaptação a mudanças, aquele instinto curioso, é isso que faz, estou dizendo de todos os níveis hierárquicos, é isso que faz um profissional de pessoas e o gestor a fazer a contratação desse executivo, desse colaborador, desse futuro colaborador, ou até de um aprendiz. Em todos os segmentos, em todas as áreas, começa por aí. Exatamente. Você comentou da adaptação, comentou da aprendizagem contínua e comentou da colaboração. São 3 pilares, né, como você traz aqui pra gente, que as empresas estão cuidando, né, estão saindo à frente, as empresas estão cuidando disso, mas quando a gente olha pro mercado, né, para candidatos ou para pessoas, profissionais que estão buscando oportunidades, também acaba indo ao encontro, né? Porque se a empresa está se organizando, indo à frente com relação a esses pilares, ela também busca pessoas que tenham esse perfil de adaptação, de aprendizagem, de colaboração, que é o que vai atender a demanda dela hoje e futura.
É isso? Exatamente. Cabe para os dois olhares. Para os dois olhares, eu acho que é um conjunto. Eu sempre digo que é 50% para cada lado. Eu acho que tem 50% do profissional ou do jovem talento se aperfeiçoar, né? As coisas, elas não caem do céu. Você encarar como uma oportunidade, ir atrás, ter a atitude, a proatividade de buscar. E, por outro lado, tem a organização. Em adaptar-se, né? Porque nós estamos nos adaptando. Então, tem aí as ferramentas para fazer uma gestão colaborativa, você criar um ambiente de colaboração. A tecnologia, ela vem para quebrar barreiras e quebrar hierarquias. O que eu quero dizer quebrar hierarquias? Porque a linha de comunicação, ela vai ser muito mais fluida. Então, você estar aberto, né? Ter o ouvido atento. E no ambiente de colaboração é um ambiente onde tem um aprendizado contínuo, independente de nível hierárquico. Né? A gente está aqui, eu estou aprendendo com você está aprendendo comigo, a gente aprende no ambiente de colaboração. E como que eu uso as ferramentas de gestão para essa aprendizagem? Quais são as ferramentas que podem facilitar a comunicação como empresa? Como é que eu quebro essa distância? Porque hoje a gente tem profissionais de diferentes culturas, de diferentes localidades, e muitas vezes de regiões diferentes, né? Como é que a gente encurta essa distância? Como é que eu faço com que este profissional ele se sinta engajado, ele se sinta inserido à cultura, ao traço de cultura, aquilo que está no nosso DNA? Então é um desafio muito grande, a gente não tem resposta, como eu falei para você, não tem um livro de receita, porque isso tudo é muito novo, mas a gente precisa sair à frente e criar ferramentas. E criar metodologias, né? Eu digo que metodologias Lean, né? Então a gente vai lá, a gente testa, volta, faz de novo, Já deu errado, tempo. Super rápido. O tempo para fazer as coisas, ele tem que ser rápido e de correção também. Como é que você tem percebido a inserção, né, dessas tecnologias, sobretudo aqui da inteligência artificial, que teve aí um grande boom nesses últimos meses, né, no último ano e tal. Como que você orienta o nosso estudante a perceber essas ferramentas, a fazer o uso dessas ferramentas? São ameaças? São parceiras? Como que você percebe e orienta, que deixa alguns insights para os nossos estudantes? As ferramentas, eu encaro elas como... Encaro e estou muito segura do que eu vou falar agora. Elas são ferramentas que elas vêm para contribuir. Elas vêm para oportunizar. E eu acho que essa geração que está vindo agora, ela já vem muito mais preparada. Então, vocês têm ferramentas que vão facilitar muito a vida de vocês. Ou seja, mas em contrapartida, vai exigir que desenvolvam habilidades que a máquina não vai conseguir acomodar. Habilidades para adaptação, como eu falei, habilidades de colaboração, habilidades de relacionamento interpessoal, habilidades de empatia. Então, essa é uma ferramenta, as ferramentas, né, a inteligência artificial, ela vem para complementar. Por exemplo, quando a gente fala no recrutamento e seleção, a gente vê com a inteligência artificial, ela vem para acelerar todo esse processo. A gente não precisa mais fazer longos processos, né? Porque a ferramenta, ela me ajuda tanto em triagem de currículos. Traz uma agilidade, né? Traz agilidade do processo, onde eu consiga investir em tempo em conhecer genuinamente aquele indivíduo que está na minha frente. Então, o que a gente quer, literalmente como profissional, e aqui dando uma dica para vocês que logo, ou quem já está inserido no mercado de trabalho, estudem as ferramentas, encarem a inteligência artificial como uma parceira de vocês. E assim, tenha curiosidade para entender qual que é a linha limítrofe da inteligência artificial, dessa ferramenta, e como que você pode complementar. Ser sagaz nisso. E você ser ousado, né? Ter atitude. De novo, eu aqui vindo trazendo o comportamento. Atitude, conhecimento. Então, o profissional que estará mais preparado é um profissional que vai desenvolver essas habilidades cognitivas que a máquina não traz. Não vai conseguir. Exatamente. Muito bom. Realmente é uma parceria interessante. Vamos pensar aqui nos estudos, né? Ou seja, dentro de uma atividade profissional, não vai substituir a sua leitura, não vai substituir você se dedicar ali em assistir um vídeo e fazer leitura, mas ela vai complementar, ela vai enriquecer ainda mais o seu aprendizado, aprofundar aspectos
Então tem muito assim a ganharmos, né, com o uso das inteligências artificiais. Dei um pequeno exemplo aqui na área acadêmica, na área do estudo, mas se pensar em qualquer atividade profissional, tem trazido impactos consideráveis, ganho de agilidade, auxílio, né, na tomada de decisões. Então, assim, é super bem-vindo, né? Você vê como essa transformação digital ou inteligência artificial, um mundo de possibilidades, um mundo de oportunidades, porque com isso nasceram outras profissões. Você não precisa ter uma profissão. Você pode ser outras coisas. Te abre um leque infinito de possibilidades. Só que para isso, o que você precisa fazer? Você precisa se preparar. Você precisa ter a curiosidade. Você precisa se adaptar às ferramentas. Ferramentas tecnológicas, ferramentas de gestão. Você precisa ler. Ter curiosidade. Hoje em dia, a gente tem uma infinidade de ferramentas de conhecimento. Não é só o estar dentro da sala de aula. A sala de aula, hoje em dia, ela virou um rito de discussão de temas que você já vem preparado para a aula, né? Então, isso é muito bacana. Acho que as discussões, elas ficam mais ricas. O professor, o docente, ele tá ali para fazer as provocações, trazer inquietude, né? E com isso, você buscar o conhecimento. Então isso é muito bacana, é a maneira, a sua atitude de como que você encara esse futuro, né? O leque de oportunidades, de profissões que vieram junto com essa transformação digital. Considerando assim o futuro do mercado, daqui uns 15, 20 anos, como é que você vê? Quais são as tendências? Eu vejo uma evolução do profissional, eu vejo habilidades cognitivas muito mais desenvolvidas do que a gente tem hoje. Porque isso naturalmente será exigido de nós profissionais ou a gente não vai estar inserido dentro do mercado de trabalho. Já começou de uma maneira mais intensa. Algumas atividades que são repetitivas, elas serão substituídas, obviamente, pela máquina. Ou por uma inteligência artificial ou por máquinas. Porém, o mercado de trabalho, eu vejo ele muito mais flexível nos seus formatos. Em contrapartida, sempre tem uma contrapartida, vai exigir muito mais de nós, uma adaptação, exigir muito mais de nós, mais ainda, colaboração, um olhar atento no impacto de causa e efeito, né, de toda essa tecnologia no ser humano, no indivíduo, a adaptação desse profissional no contexto que ele está inserido, tanto no grupo, quanto na sociedade, quanto na empresa, o impacto na cultura organizacional, eu vejo ele muito mais dinâmico, muito mais intenso. Bacana. Isso é interessantíssimo para os nossos acadêmicos, estudantes, porque muitos já estão inseridos no mercado, estão atuando, continuarão atuando e outros farão a inserção no mercado, né? Estão se formando, buscando a capacitação para entrar no mercado. E é interessante a gente olhar para o agora, estar preparado para hoje, mas também continuar nos preparando para as oportunidades futuras. A tecnologia, ela está a nosso favor. E a gente precisa cuidar de a gente, né, ter uma tendência, cuidar, né, com o movimento. O ser humano, ele não vive numa ilha. A gente vive numa sociedade. De a gente não ficar na introspecção e se esconder atrás da máquina ou da ferramenta. A gente precisa sempre lembrar que tem um ser humano do outro lado. Então, qual que é o impacto ali? Então, o networking, para o mercado de trabalho, as suas conexões, a sua relação fará toda a diferença. Para quem está no mercado de trabalho, para quem vai inserir, que vai, né, começar toda uma vida profissional agora, eu diria que a sua postura, o seu interesse, as suas atitudes, elas começam agora no banco acadêmico. A sua vida profissional começa enquanto você é estudante. Esse presente vai traçar todo o futuro que a gente está falando lá na frente. Então, cuidado, atenção. Aqui, quando eu falo postura, eu estou falando numa esfera mais ampla. Cuidado, né, com a ética, né? Quando a gente fala sobre tecnologia, hoje em dia está exigindo conhecimento nosso, aí a gente tem leis LGPD que a gente estava falando, leis de confidencialidade de dados. Então,
o cuidado, a atenção, se interesse, leia, a sua postura, as conexões que você faz em rede social, as pessoas com que você se conecta para buscar conhecimento, para você se alimentar, se retroalimentar, essa troca farão toda a diferença na sua vida profissional. A gente é um ser humano, a gente vive numa sociedade, a gente não é uma ilha, né? E a gente precisa das pessoas para se conectar. Então, a ferramenta ela vem para ajudar nessa comunicação. Hoje não precisa estar aqui a gente falando pessoalmente, mas eu posso me conectar com uma pessoa que está lá na China, lá no Japão, nos Estados Unidos, no Vale do Silício. Então, essa linha, essa ferramenta, ela vem para isso. Então, a gente precisa, de novo, aproveitar a oportunidade de tirar a escama dos olhos, sabe? Sair de trás das telas, mas assim, aproveitar as telas para eu me conectar. Sensacional, pessoal. Olha, hashtag fica a dica aqui da Valesca, né? Insights preciosíssimos para sua formação, para sua jornada acadêmica aqui, não só na disciplina, mas durante toda a sua jornada de estudos aqui no curso. Quero que você comente sobre a questão do trabalho remoto. Né? Teve uma descoberta, né, do trabalho remoto durante a pandemia. Grande parte das empresas aderiram e tal, e aí a gente vê uma recuada disso. Né, uma volta para, pelo menos uma parte, né, de presencialidade. Como é que você vê? É uma tendência o trabalho remoto continuar? Tende a diminuir ou se mantém? Por que que eu digo? Porque isso interfere, né? Acho que você já até trouxe isso na dinâmica de trabalho, na colaboração, no uso de tecnologia, na cultura, né? na absorção, na vivência da cultura da organização. Como que você vê a questão do trabalho remoto? Até porque muitos aqui dos nossos estudantes talvez terão essa experiência. Né? Eu tive a oportunidade, a felicidade de trabalhar na minha carreira neste período pós-pandemia, de trabalhar em empresas no modelo híbrido e 100% remoto. E como líder, como é difícil, como é desafiador a gente fazer gestão remota. Tem algumas empresas, Luciano, que estão recuando, né, dando um passo para trás e não tem problema nenhum. E a gente não sabe, não tem a receita do bolo. Então, assim, vai ser isso ou é aquilo. Vai ser o modelo que se adapte melhor para a cultura daquela empresa e para o momento. Tem empresas a qual a cultura, elas são pautadas no ambiente físico. Eu não vou citar nome aqui de algumas corporações que eu já visitei, empresas incríveis do Vale do Silício, onde a cultura estava no espaço físico que foi projetado para trazer toda uma experiência. E como que você se reinventa e como que você conecta engaja esse profissional se eu não tenho físico? Como é que eu vou trazer esse físico para minha casa? Foi um desafio muito grande. Tem profissionais que não se adaptaram, precisam não, e eu acho bacana assim, o autoconhecimento, né, vai exigir da gente. Então isso é uma coisa também. O futuro do trabalho vai exigir, enquanto você, né, jovem que está aí no banco acadêmico, trabalhe. E eu falo também como psicóloga, tem o autoconhecimento, que você conheça muito bem as suas habilidades, as suas atitudes e os seus conhecimentos técnicos. Então vai exigir muito mais de você para que você entenda o seu perfil e onde que você se adapte. Porque hoje em dia o mercado de trabalho não é só... antigamente era assim, né? Era a empresa que escolhia. Hoje em dia é uma escolha mútua. Né? Eu brinco que é um casamento, né? 50% para cada lado. Então, assim, você também vai escolher o local que você está inserido. Mas para você fazer uma escolha assertiva, uma boa escolha, você precisa se conhecer. Se você me perguntar como que você acha, algumas empresas não tem um certo e errado. A gente ainda está se descobrindo, se todo esse modelo... Tem empresas que estão no modelo híbrido, de 2 vezes no escritório, outras 3 vezes no escritório, e outras entenderam que o modelo presencial para o momento da empresa ainda é um momento adequado para a gente evoluir. Tem prós e contras disso. Eu diria que o contra, a gente perde um pouco do tema diversidade, de a gente trabalhar com outras culturas diferentes, né, fisicamente. Acho que da troca, né, de conhecer outras culturas, enfim. E da capilaridade, ou seja, do lado aqui de pessoas de empresa, de você ter uma abrangência maior, de você poder de contratação. Em contrapartida, você tem o acolhimento, que eu acho que esse olho no olho
a máquina ela nunca vai conseguir trazer. Né? A vivência ali do ambiente. A vivência. Por mais que um líder, um gestor, ele sente, ele faça um one-on-one, uma conversa, nem sempre a máquina a gente vai conseguir ali, por meio das ferramentas, né, de gestão, vai conseguir traduzir. Então, o trabalho remoto, eu acho que tem a pílula certa, o remédio certo, né, para cada empresa. Então, para isso, a importância de profissionais que trabalham com pessoas estarem preparados. Eu falo muito isso pro CEO aqui da empresa, né? Que o RH aqui, a gente é sempre um grilinho que a gente fica no ouvido, né? Falando um pouco de tendência e dando alguns insights, né? De como que a gente pode agir, de como que a gente pode estar antenado para os nossos talentos. Então, entender o momento e fazer as provocações. Aqui a nossa empresa, a gente está construindo um ambiente bem colaborativo. Então, esse tem sido um momento muito legal da empresa. O trabalho remoto, aqui, por exemplo, na nossa empresa, a gente tem os dois modelos. A gente tem parte da empresa que está no modelo híbrido e outra parte que ainda está no presencial. Vai ser sempre assim? A gente ainda não sabe. Então, agora atende. A gente hoje atende. Então, a gente precisa dar a pílula certa para o momento. Mas para isso, o que a gente precisa? A gente precisa estar sempre buscando, a gente precisa estar sempre conversando com as pessoas, testando as pessoas e entendendo como é que o mercado está funcionando também. O futuro do trabalho, ele se resume em 3 elementos, em 3 pilares chaves, que é a adaptação, né? Toda a nossa adaptação, a resiliência, a mudança, porque a única certeza que a gente tem é que vai mudar constantemente, né? Como uma onda no mar. Todo dia, né? É uma mudança e a gente precisa estar preparado. Cada dia é uma tecnologia nova. A conexão, o networking, a colaboração, né? Então, assim, a maneira com que eu me relaciono com o outro fará toda a diferença. E um outro pilar muito forte, que é a aprendizagem contínua. O interesse, a curiosidade, né? Aquela mente curiosa, e isso vai impulsionar uma cultura de inovação, vai impulsionar, desenvolver habilidades cognitivas e vai me colocar como um profissional diferenciado no mercado. Eu sempre, quando eu comecei a repensar minha carreira, eu sempre pensava assim, quando eu saí, né, numa cidade pequena e fui para o mercado de trabalho, fui em São Paulo, assim, poxa, como é que eu vou fazer para me destacar num mercado onde tem profissionais super feras, né? Eu me pautei, mesmo sem antes ter pandemia, transformação, nesses 3 pilares. E uma pergunta que eu me faço sempre, todos os dias, que vai me fazer ser um profissional onde nenhuma empresa vai querer me perder? Qual que é o meu diferencial? Qual que é o meu algo a mais? O que me diferencia no outro? Isso faz com que eu queira estudar e me diferenciar por várias questões. Tanto que, quer seja pelo meu lado comportamental ou técnico. Então, eu acho que as duas coisas, elas caminham juntas. E hoje em dia, a gente ainda tem a tecnologia que ela está aí para colaborar e impulsionar cada vez mais isso. Muito bom. Sensacional, né, gente? Que conversa boa, conteúdo bom, com uma pessoa, uma profissional expert, referência na área em que atua. Isso agrega muito valor ao nosso conteúdo. Valesca, eu só tenho que te agradecer pelo seu tempo, pelo seu conhecimento aqui compartilhado. Muito obrigado de coração mesmo. Eu sei quanto foi corrido, né, a gente conseguir essa agenda, mas acho que valeu a pena e sem dúvida nenhuma para o nosso estudante tá valendo muito a pena, ele tá conseguindo aí ter muitos insights, tenho certeza disso. Eu que agradeço o convite, me senti super à vontade. Passou rápido. Passou rápido. A preocupação que eu sempre tenho como profissional, né, de RH, sempre impactar a vida do outro de uma maneira positiva. E se esse nosso papo, Luciano, eu já tenha colocado um incômodo, uma sementinha do incômodo dentro de cada um que tá aqui, eu já deixei um bom legado aqui no coração de vocês. E espero que essa conversa, né, que a gente está tendo aqui, no futuro profissional de vocês se lembrem, né, assim, ó, lá na frente eu escutei uma conversa de 2 profissionais conversando e que fez toda a diferença. Então eu já vou me dar por satisfeita. Obrigada, estejam atentos
E as oportunidades, elas batem a nossa porta todos os dias, mas para isso a gente precisa estar ligado. Ninguém vai chegar e bater na porta e dizer, é uma oportunidade. Fiquem espertos em relação a isso. Fechamos aqui o nosso vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Abordamos aqui sobre o futuro do trabalho, né? Diferentes temas que foram abordados. Espero que tenham caído algumas fichas aí com você. Aqui caiu muitas fichas, tenho certeza. Caíram muitas fichas aqui comigo. Valesca, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso, prosperidade a todos. Um abraço.